Hora de conversar com Juliana Rosa. A Juliana já deu uma lida detalhada, atenta, na ata do Copom, que foi divulgada agora há pouco. E, Ju, o dólar tá caindo, né? Por influência de Donald Trump, por mil razões, mas tá caindo, acima do que a gente esperava. O Copom, mesmo assim, mantém a previsão de pelo menos mais uma alta de um ponto. Bom dia para você. Pois é, esse é um ponto chave fundamental, né, Megali, aonde que o dólar vai estacionar, vai ficar por conta do impacto na inflação. Bom dia para você, para a Carlinha e para o Ivan, bom dia para o nosso ouvinte. O dólar abriu agora há pouco a R$ 5,81, que foi o fechamento de ontem, depois do dólar acelerar até 5,90, com o início ali das tarifas contra Canadá, México e China, depois com a postergação desse início das tarifas contra Canadá e México, o dólar voltou a recuar. Foi um dia bastante volátil, porque aqui o dólar chegou a 5,90, depois recuou para 5,81, assim como no México, onde o peso mexicano chegou a ter uma desvalorização de maior desvalorização em 3 anos, depois recuou, voltou a melhorar, fechou em alta o peso mexicano. O dólar canadense também teve uma queda forte ontem de manhã, chegou ao menor valor em 22 anos, depois com esse adiamento das tarifas das importações americanas, o dólar voltou a cair, americano também em relação ao dólar canadense, enfim, foi um dia de altos e baixos, e no fundo, a grande discussão é que ninguém sabe aonde que o dólar vai parar. Porque, no fundo, o dólar reflete, nesse momento, a incerteza em relação ao que vai acontecer, de fato, pela frente. A gente hoje está num ambiente, olhando aí para Estados Unidos, que é como se a gente estivesse dirigindo numa estrada onde você não consegue enxergar um palmo na sua frente, de tanta neblina que está ali no radar. A gente não sabe se o Trump ele vai vir de forma mais forte, enfim, ao longo do tempo, se vai ficar indo e voltando. Isso atrapalha muito. Como é que você fecha negócio sem saber quanto que vão ser os custos, o quanto que isso vai impactar o crescimento mundial, o próprio crescimento dos Estados Unidos, porque no curto prazo, qual é a estratégia dos Estados Unidos? É evitar, dificultar a entrada de produtos estrangeiros dentro dos Estados Unidos. Então, no curto prazo, a ideia é estimular o crescimento interno. E isso pode fazer a economia americana crescer no primeiro momento. A dúvida é se esse crescimento é sustentável, porque o que a economia, né, diz é que quando você tem menos concorrência, tanto do ponto de vista de menor entrada de produtos dentro do país, quanto a questão da imigração, reduzindo a oferta de mão de obra, principalmente uma mão de obra mais barata, isso gera inflação. Então, tem toda uma dúvida em relação a quanto que aumentaria a inflação, em que momento isso faria ter aumento de inflação, se isso pode fazer com que os juros nos Estados Unidos fiquem altos por mais tempo. Então, tudo isso prejudica essa percepção, né, do que vai acontecer. E em relação ao Brasil, também é muito complexa a situação. Como você falou, o Banco Central aqui do Brasil divulgou agora há pouco a ata do documento da reunião da semana passada, que é a ata do Copom, onde ele detalha os motivos que levaram ao aumento de juros. Ele até, Megali, ele colocou na semana passada, quando aumentou a taxa básica de juros, 2 trechos ali que foram considerados meio suaves. Uma é esse ponto do dólar, onde ele fala que essa guerra comercial, essa situação aí dos Estados Unidos pode, na verdade, ajudar em termos de inflação, trazendo o dólar mais para baixo, e falou também que tem já sinais, e é verdade, de que a economia brasileira ela está perdendo fôlego e tem o risco dela desacelerar de maneira mais acentuada, e isso também ajudando na queda da inflação. Meio que querendo dizer que talvez o juro não tenha que subir tanto. Isso foi lido como uma mensagem meio leve diante de tanta pressão inflacionária, embora ele tenha colocado também, reforçou agora no documento, as pressões inflacionárias que estão advindo de uma economia que está crescendo acima do seu potencial
e a descrença do governo realmente fazer a sua parte, segurando o gasto para poder ajudar o Banco Central a não pressionar a inflação. Mas ele coloca aqui no documento algumas mensagens reforçando que ele tem sim preocupação, cautela, traz aqui algumas sinalizações mais conservadoras, falando que é necessário cautela e parcimônia nas análises recentes dos dados da atividade econômica aqui no Brasil. Ele fala que as expectativas de inflação estão desancoradas, que estão piorando as expectativas de inflação, e ele fala que isso é um fator de desconforto comum a todos os integrantes do Comitê de Política Monetária, e isso tem que ser combatido. Então, fazendo algumas sinalizações que, olha, ele está vendo, claro, algumas questões, como essa questão do dólar mais baixo, como um fator que pode ajudar a inflação a recuar de forma mais rápida aqui no Brasil. Mas ele fala que não é por isso que ele vai deixar de combater a inflação. Se isso não se materializar, não se confirmar, ele reafirma aqui o compromisso de baixar a inflação. Então, por enquanto, Megali, a expectativa é que o juro, como ele reafirma, suba mais 1 ponto percentual na próxima reunião, e em maio, diante desse discurso aqui um pouco mais conservador, já tem também uma expectativa de que o juro ainda suba no mês de maio, indo para 15% o juro. Então, uma pancada aí de juro. Agora, a gente vai ter que torcer realmente para os Estados Unidos continuarem mantendo esse dólar mais baixo, né, não sendo tão agressivo nas políticas de barreira tarifária. Agora, não dá para a gente ficar contando com o Donald Trump, né? Seria bom que o governo ajudasse também o Banco Central, segurando o gasto e colocando menos lenha na inflação.